Raam Mikhael Ivanov. Parte 2. 21 de setembro de 2019. Queridos amigos, continuaremos a questionar, compartilhar e banhar-nos nos fogos do amor. Então eu te dou a palavra. Intérprete. Tenho duas perguntas a fazer, duas pessoas diferentes. Vou ler primeiro em português e depois em francês. Ok. Intérprete. De manhã estou sofrendo e à tarde Ágape se levanta. Depois de dar à luz o coração, parece uma entrega na garganta, que acompanha o processo coletivo. Como Ágape pode ser sobreposto novamente a esses sofrimentos e a evidência de que tudo isso é um sonho? O sacrifício ainda é relevante. Obrigado. Sim, é claro que o sacrifício ainda é relevante. Mas acho que já respondi, talvez em antecipação, a essa pergunta, que o amor e o sofrimento esfregam os ombros, e muitas vezes ao mesmo tempo também, e às vezes, como você diz, você, pela manhã está sofrendo, e à tarde é Ágape. Como eu disse, é para desencorajá-lo de todos os sonhos, e é também dessa maneira que você é o mundo, que é a totalidade do sonho e a totalidade das formas. Então sim, é claro, como Teresa de Lisieux ilustrou em seu pequeno caminho e experiência, todos os outros são você. E se você é Ágape, qualquer que seja o sofrimento, você participa, mesmo sem o desejo e mesmo sem o saber, a liberação coletiva, a ocorrência do evento. Ágape não dói, mas revela e consome o último sofrimento, o seu, se assim posso dizer, o seu, mas também o sofrimento da humanidade, a privação da liberdade, a resistência e tudo o que não está em conformidade com a luz. Especialmente neste período do equinócio do outono, e tudo vai bem, e eu já disse, para fortalecer o dia a dia, sem descanso ou, em todo caso, com cada vez menos descanso para cada um. Essa é a inteligência da luz, não há problema, não há explicação a ser fornecida também, mas simplesmente se você mora em Ágape, não procure a causa desse sofrimento, que diz respeito a você individualmente, ou se é o sofrimento da humanidade, não faz diferença. Aceite-o simplesmente sem se interessar e ele desaparecerá por si mesmo pelo presente de si mesmo, pela aceitação. Você não tem mais nada para fazer, não tem mais nada para entender, mas posso dizer, no entanto, que todos os dias a partir de agora, até o arcanjo São Miguel, em setembro, sofrerá muitas mudanças enquanto mudanças externas estão se tornando mais importantes, e mais conscientes, se assim posso dizer, de toda a Terra. Não para assustar, mas realmente para iluminar o sonho, iluminar o pesadelo, assim, consumi-lo no fogo do amor, no fogo do sagrado coração, de Ágape. Essa foi a primeira pergunta. Então, existem outras? Intérprete. Eu passo para a segunda. Sim. Intérprete. Há vários meses, sinto um disco e dois grandes chifres acima da minha cabeça, como Hathor, a deusa egípcia. Você pode me esclarecer? Obrigado. É simplesmente a estrutura do corpo da eternidade, que em relação a essa irmã ou irmão, corresponde à realidade histórica e, na verdade, corresponde ao que você pode erroneamente chamar de Deus Hathor, mas também, é claro, Ísis. O disco solar e os chifres celestes são prerrogativas das deusas, ou seja, de todas as mulheres, e também de alguns homens, que manifestam o dom do amor, o dom de sua vida e o dom de Ágape. É bastante normal, significa que, se é uma irmã, ela encontrou a verdade de seu ser, no coração da história, de quem criou o sonho. Hoje ela encontra essa entidade, a totalidade de sua presença, seu potencial, independentemente da história das deusas nesta terra. Os chifres celestes de Hathor, com o disco solar e as asas que crescem nas costas, fazem você se unir ao primeiro sonho e vir a iluminar, além de qualquer conceito e pensamento, a verdade inefável de seu ser, o que você pensa, o que você aceita, qualquer que seja a pergunta que possa surgir e que você me pergunte. Aqui também, aceite o que está lá, que você sente e percebe, sem se questionar. É assim que você se entregará à verdade que é.
Não faça nada, fique quieto em silêncio e receba esse presente da graça, esse presente da verdade. O que quer que seu personagem pense aqui, você é o que vive, no nível do suprassensível, e assim encontra a totalidade, não sua herança ou sua história, mas a totalidade da verdade, a totalidade da verdade do que você é, além dessa forma e caráter. Além do papel histórico, a palavra mais apropriada, não vê superioridade de nada, a deusa que se vê pela espontaneidade, silêncio e acolhimento. Não há nada para entender, também há apenas para aceitar, deixar existir o que é, e o personagem desaparecerá. É isso que está acontecendo, seja na questão precedendo a alternância de sofrimento e ágape, no mesmo dia, e às vezes até a superposição de um estado indescritível de amor, de vibração, às vezes conjugado com certos sofrimentos, que não são resistências, ou ego, mas simplesmente hábitos de operação. É assim que a liberdade é encontrada internamente, mas também fora do sonho. Em outras palavras, você encontra todo o seu potencial da eternidade, da verdade e até da história. Não há nada a discutir, não há nada a explicar, há apenas que acolher ao que você vive, deixar todo o espaço para a verdade. É assim. A energia da deusa, o que chamamos de feminino sagrado, também se instala nas irmãs e nos irmãos. Então eu diria que é cada vez mais palpável em algum lugar. A sensação que você interroga sobre o corpo, lhe dá a impressão de que não é tão sutil que é densa, é realmente palpável. Torna-se física e será vista em seu personagem e através de seu personagem, em seu comportamento, em seu modo de agir e viver. Este é o mais importante. Não é a explicação histórica, mas a verdade anterior à história, a das mães geneticistas, das grandes mães na origem do primeiro sonho, que construíram o sonho, que doaram sua eternidade para passar o sonho, e provar a si mesmo que é inútil e que tudo já foi vivido. Esta é a reminiscência de encontrar a essência e a verdade absoluta. Agradeço por esta pergunta. Nós podemos continuar. Intérprete. A pergunta que eu queria fazer, eu tinha quase a resposta. Mas ainda assim, farei a mesma pergunta por curiosidade. É muito bom ter curiosidade. A curiosidade põe fim à curiosidade. Intérprete. Ultimamente, parei de me questionar. Vou fazer essa pergunta, não tanto para mim, mas a questão é essa. Ela sente ágape porque aceita tudo o que acontece, tudo que vem a mim, em relação a ela. Mas depois que ela tem outra pergunta, ela sente que quanto mais aceita, mais pessoas a procuram ou fazem perguntas sobre o passado ou o futuro. Se eu estou no presente, ela está ouvindo a pessoa, e está acontecendo. Mas por quê? Porque as pessoas voltam para ela, sempre com histórias do passado e do futuro. Porque você tem um papel transmutatório dessas histórias passadas, simplesmente pela recepção. Não há outra resposta para dar a esses irmãos e irmãs que vêm contar o passado deles. Se você está em ágape, e se você os ouve, você os recebe e dissolve a história, é isso que é importante. Intérprete. E é o mesmo para quem conta, que vem contar histórias sobre o futuro, é o mesmo. É exatamente o mesmo, é claro. Irmã, obrigado. Só não faça perguntas, ouça-as, mesmo que seja o que você diz, mesmo que isso o irrite. Ouvi-los permite que sejam acolhidos em ágape. Só isso. Tudo que acontece com você, acidente, doença, sofrimento, alegria, todos os seres que chegam até você, ou que você encontra de qualquer maneira possível, são apenas pretextos para viver ágape e distribuir as boas novas, simplesmente pela sua presença, seu acolhimento e sua escuta. É o que eu posso dizer. Intérprete. Muito obrigado. Ela se sente abençoada. Obrigado. Mas você sabe muito bem, para todos os irmãos e irmãs que vivem a ágape, que, enquanto você está no sonho, a história está lá, mesmo se você tiver passado, transcendido, ela continuará se manifestando, continuará a manifestar esse passado. Mas o simples ato de ouvir, de saber, coloca um fim. Novamente, devemos aceitar, porque o que o Abba diz sobre aceitação é realmente a prova definitiva de que você é livre. É realmente essa palavra precisa.
Acolher, aceitar, aceitação, que cria a memória onde você não se lembra, não da história, mas de quem você realmente é, e que o enche de alegria, ou enche de ágape, leveza, mesmo que o personagem esteja cansado de ouvir historias passadas ou futuras. É a sua postura de acolhimento e aceitação, que é a solução e a resolução. Você não precisa de palavras, precisa ouvir e dar boas-vindas ao que é. Quaisquer que sejam as circunstâncias de suas vidas, é assim que a inteligência da luz que você é, o coloca exatamente no lugar certo, no coração do coração. E é assim que tudo é dado, porque você se entregou, não há outro caminho neste período específico do evento da Terra. Oma acabou de dizer algumas palavras em português, risos e aplausos. Intérprete. Ela quer fazer outra pergunta, colocar outra pergunta. É meio que uma piada, e um gênero, o quê? Uma piada. Eu amo histórias. Risos. Intérprete. Como você disse através dela, ela transmuta, é por isso que ela está sempre queimando. Risos. Sim. Intérprete. Mais uma pergunta. Ela está trabalhando com as tabelas de radiônica quântica e, desde que soube que nosso irmão Jean-Luc estava vindo aqui, para Portugal, pura e simplesmente, ela jogou. Risos. Intérprete. Não, ela não jogou, mas parece que não consegue pedir, e acha que é comandada por algo maior que ela, porque está usando o Ágape Paame, permanece. Mas para todos os terapeutas, todos os companheiros, é exatamente a mesma coisa, seja qual for a ferramenta, seja qual for o seu conhecimento. Como você diz, Ágape está na frente do palco e é autossuficiente. Mesmo se você usar um suporte, seja ele qual for, é o tarô, o cristal, a radiônica, a técnica é um apêndice comparado ao seu posicionamento na recepção e na aceitação. A técnica é um álibi. A sessão de osteopatia é um álibi. A sessão de acupuntura é um álibi. A Ágape passa por todas as técnicas, e vocês são muitos terapeutas e companheiros para ver que suas ferramentas, seus conhecimentos são, como dizer, um pouco obsoletos, um pouco supérfluos. É assim que você está em amor nu, em Ágape, e é assim que você é mais eficaz. O acolhimento tem precedência sobre a técnica, a escuta e a aceitação têm precedência sobre as ferramentas, sejam elas quais forem, e é assim que você se torna livre, você mesmo, terapeuta e acompanhante, de suas próprias ferramentas, de suas habilidades. Próprio conhecimento, e eu diria, do seu trabalho diário que está mudando. Você descobre, nesta posição privilegiada de companheiros e terapeutas, que tudo o que você usa até hoje representa quase nada comparado ao poder e à verdade de Ágape. É um processo geral e que o libera de todas as suas técnicas, de todo o seu conhecimento e que o torna disponível apenas para aceitar e acolher o outro, além de qualquer consideração, diagnóstico, explicação ou de fala. Pegue aqueles que vêm vê-lo em seus braços, beije-os de corpo a coração, fisicamente, todo o resto é decoração, diversão. Isso se tornará cada vez mais verdadeiro, e você logo perceberá que todos esses cristais, esses relógios, essa astrologia, esse conhecimento astrológico são realmente supérfluos. É assim que você é eficaz e real. É Ágape que cura a partir de agora, não são suas técnicas e seu conhecimento, nem suas explicações. Abrace o irmão ou a irmã que vem vê-lo, coloque seu coração contra o dele, fisicamente, e é isso, o milagre está aí. Obrigado. Vamos aquecer um pouco mais a sala para elevar o nível, risos. Perfeito. Vamos lá, continuamos. Não há mais perguntas escritas? Não. Em seguida, perguntas orais ou depoimentos. Não hesite em falar o que você tiver a dizer, porque expressar é resoluto, como na primeira parte, onde a irmã justificou as coisas e realmente queria ajudar, o que tornou possível entender certamente. Ela pode nos dizer agora. Tá bom, intérprete. Alguém quer fazer uma pergunta? Então nós ouvimos. Intérprete. Olá. É um enorme prazer estar aqui, agradeço de coração.
Supondo que os últimos sejam os primeiros, aqueles que sentem um fogo nos pés, como se fosse um incêndio, o nariz não para de pulsar, como vão resistir? A, na hora do evento. C. Eles vão explodir. Mas é feito para isso. Como você vai se dissolver na luz branca, no paraíso branco e depois no absoluto? É necessário que realmente, ao mesmo tempo, esse corpo seja consumido pelo fogo de ágape, e de fato vocês sejam numerosos, eu já disse, para sentir esses formigamentos, essas queimaduras, em diferentes partes do corpo. Mas a consumação da terra atravessa o fogo da terra, ou seja, o magma, os vulcões e, é claro, você sente isso no nível de seus pés. Alguns de vocês sentiram esse fogo, esse calor, que já está dominando todo o corpo, alternando com períodos de frio. É como eu disse, a autocombustão grelha o corpo, ao mesmo tempo que grelha o planeta. O evento, quanto mais os dias passam, provavelmente coincidirá, sem demora, com a grelha final do planeta. Inúmeros planetas, o Sol, outros sistemas solares, galáxias inteiras, mesmo distantes da Terra na aparência de distância, entraram em combustão. Seus cientistas estão observando-os. Isso também acontece em você, você se queima literal e fisicamente, por tremores, não é mais vibração, ou a vibração é sobre a estrutura física, na verdade, e começa com aqueles formigamentos que pode ocorrer no corpo, em qualquer lugar. É claro que pelo fogo do coração, pela cabeça e pela bacia, mas também pelo impulso da terra que passa como a onda da vida pelas solas dos pés. Além disso, deve haver muitos que removeram os sapatos. Mas enquanto não sentir o cheiro de queimado, você ainda terá tempo. Risos. Mas se um dia começar a parecer queimado, você sentirá realmente seu corpo que cheira a frango grelhado. Você saberá então que na história do sonho, os eventos humanos, terrestres, celestes, estão se manifestando, neste nível. E já começou, está em andamento. Agora, agradeça, todos os dias que passam na ilusão, para ainda ter a oportunidade de contaminar os irmãos e irmãs que você conhece, de amenizar, acalmar, resolver, o consumo de sonhos em ilusão. Tem alguém que me pergunta alguma coisa? Está quase na hora. Como está quase na hora? Ah, já. Então, vamos ficar um pouco mais. Tenho a impressão de que comecei novamente por 5 minutos. Sally. Sim, eu também. Eu não vi o tempo gasto. Eu também. Então, estamos consumindo tempo. Aproveito a oportunidade para dizer que todos vocês virão em todas as suas atividades esse tipo de distorção do tempo, onde o tempo pode parecer suspenso, acelerado, às vezes, mais lento. Isso é normal. Foi explicado, você vive agora. Seja cada vez mais espontâneo. Não abstenha nada. Quanto mais espontâneo você é, mais verdadeiro. Não há mais nenhuma convenção social ou moral que possa estar diante de ágape. Aceite-o também e você se consumirá neste fogo do amor. Aproveite os dias que ainda estão se desenrolando para revelar sua presença. É assim que você serve, e é assim que você se entrega à vida real. Quem não conhece a forma, quem não conhece os mundos. Tudo não passa de uma desculpa do que você vive em todas as áreas da sua vida, para deixar a ágape ser. Você é assim. Então está realmente na hora, parece. Intérprete. Sim, parece. Solicitar assistência, deseja continuar. Todo mundo diz que sim. Em seguida, as últimas perguntas orais entre você ou depoimentos. Intérprete. Ela gostaria de fazer uma pergunta que vem na sequência daquela que foi colocada antes. Nos últimos 10 anos em que senti o fogo em meus pés, naquele momento fui ver um médico e me disseram que era hora de fazer uma cirurgia na coluna. Descobri que, ao colocar uma barra de gelo, que pega todas as noites, sob os pés todas as noites por alguns segundos e passa. Então, você tem outras técnicas que foram dadas pelo cabeça dura, JL, há muitos anos, que consistiam em usar uma pedra precisa, a ser colocada sob os pés ou nas dobras da virilha, para favorecer o aumento da fogo, e evite ficar muito envergonhado, se assim posso dizer, com esse fogo.
Esta pedra foi nomeada, eu acredito, Mica Violaire, existe um nome científico, mas não me lembro mais. Intérprete. Ela tentará encontrar. Obrigado. Você também tem outra solução. Se realmente o fogo, especialmente no nível dos pés, o incomoda, é simplesmente tomar. Houve uma interrupção na resposta, talvez um banho, dada a continuação da resposta. Não falo apenas de mares, rios ou oceanos ou lagos, mas também um copo de água ao seu lado e, nesses casos, também, banhos de pé se você não tiver uma banheira, lago, ou rio próximo, ou o mar, use água quente com um punhado de sal grosso, por 15 a 20 minutos, será capaz de metabolizar esse fogo, fazê-lo crescer, mas sem se envergonhar em algum lugar. É terrivelmente simples. Da mesma forma, se você sentir muita coisa agora, talvez sentir um certo desconforto, no nível da parte superior do corpo, mas no nível inferior, o fogo na cabeça, tudo ao mesmo tempo, você teve os chifres de ator, ou o fogo em seu coração, muito forte, não há como se opor a ele. Você deve primeiro aceitar. E segundo, basta passar desde os cotovelos até as mãos, seus braços sob água corrente, quente, se possível, para permitir que a luz e as partículas adamantinas perturbem menos seu corpo. Como já lhe disse, esse fogo se intensificará todos os dias, independentemente do encontro e da nossa presença como Confederação Intergaláctica. É um meio simples que eu lhe dou, a água é importante, Pam já falou muitas vezes. A água é um elemento importante que incorpora a informação da liberdade e a matriz de Cristo. Ontem você estava na água e sentiu o fogo que estava lá, e hoje você vê, mesmo que seja muito forte, você diria no nível de sensação, que ao mesmo tempo há esse fogo, algo está liberado em você agora, você é mais leve, mais confiante e mais livre. Você me diz quando é hora. Intérprete. Há ainda uma última pergunta. Então vamos lá. Intérprete. Também se aplica a alguém que sempre tem pés frios e congelados. Não tem nada a ver com isso, são problemas circulatórios. Intérprete. Continuamos com o fogo. Quanto mais aceito, mais sinto o fogo a ponto de suar, se houver algo que eu possa fazer. Nada além do que eu disse, se você tiver a oportunidade de mergulhar seu corpo. Intérprete. O problema dele é com o rosto. O rosto dele está queimando. Sim. Nesse momento, o banho de pés, ou enxague dos antebraços em água corrente, se você tiver uma banheira, uma imersão do corpo. Intérprete. E se ela estiver na rua? Bem, espere você ir para casa, é claro. Risos. Muitos anos atrás, o arcanjo Anael, no que se chamava leituras da alma, decodificações mente-corpo, muitas vezes defendia o banho com sal grosso e óleos essenciais. Hoje você só precisa de água. Tome um banho com sal grosso ou, pelo menos, coloque os braços e as mãos em água corrente, e você verá os efeitos imediatamente. É imediato. Você também perceberá que, apesar desse fogo, existem variações térmicas, variações mesmo com o calor, qualquer que seja a parte do corpo, a sentir ao mesmo tempo, e é paradoxal, uma sensação de frio. Ambos são possíveis. Lembro que, e este não é um meu domínio, que a regulação da temperatura corporal esteja diretamente relacionada a certas estruturas do núcleo do cérebro reptiliano. Acredito que seja dito, que estão em plena modificação. Você sabe muito bem que o que acontece no corpo é físico, e até mensurável por um simples exame de sangue, onde muitos componentes desse sangue estão mudando. Assim como as modificações estão presentes no cérebro, na consciência, na mente e nas emoções, como na energia vital. Por exemplo, você pode notar que pode mudar de energia superabundante para um vazio total de energia vital instantaneamente. Tudo isso faz parte do que está acontecendo, do que aí realmente corresponde ao evento. Desfrute de dias, semanas ou meses, quem sabe, dentro do sonho, aperfeiçoar seu ser, sua presença, refinar. Aprecie sua presença no sonho, para despertar outros sonhadores, como eu disse, não por discursos, mas por sua benevolência, acolhimento, seu coração a coração e sua aceitação.
Não há necessidade de mais nada. Seja o mais simples possível neste nível, e você verá que tudo ficará mais fácil, se eu puder dizer, e ao mesmo tempo cada vez mais óbvio. Os milagres se tornarão cada vez mais evidentes em seu sonho, como no sonho daqueles que você encontra, sem esforço, sem intenção e sem vontade. É a inteligência da luz que age, eu lembro. Enquanto você acreditar que está fazendo isso acontecer, você está enganado. Você é o agente interino. E, por exemplo, quando falei sobre os organizadores das reuniões da Ágape, todos os organizadores de todos os países, independentemente da facilidade ou dificuldade, sentem isso. O trabalho é feito, mesmo que seja cansativo, porque tudo está escrito. Você só precisa seguir o que está escrito, mas não precisa lê-lo. Para entendê-lo, só precisa acolher o que está lá, e tudo corre conforme o que está escrito. É simples assim. Cabe a você verificar. Você precisa de alguma forma esquecer, ir além, transcender os mecanismos usuais de operações, e isso em todos os níveis. Quanto mais você libera sua própria pressão, sua própria intenção, até a mais justa, e mais você a vive com evidências. Confira você mesmo, você só poderá ver a veracidade do que estou lhe dizendo. Intérprete. Há uma pergunta. Vamos. Intérprete. Esta não é uma pergunta. Um testemunho. Intérprete. Ainda está no calor do corpo. Na verdade, ela sente o calor, apenas essas manobras lhe dão satisfação, e até o formigamento no nariz a faz querer rir. Muitas vezes, se formigar, em lugares onde é inconveniente, basta tocar a mão, esfregar um pouco e sair, alivia. É isso, ela queria testemunhar isso, sobre os calores. Obrigado. Sim, o coração pode, de fato, e vocês são muitos, observarão, se medir o pulso, que sua frequência cardíaca mudou. Alguns de vocês têm pseudopalpitações ou, de qualquer forma, uma frequência cardíaca que aumentou consideravelmente, enquanto outros a viram cair consideravelmente. Para todos é diferente. Mas aqui também é normal. Não há motivo para procurar um médico, especialmente quando se trata apenas de quando você sente o fogo do coração ou apenas a região do coração. Não falo de dor, mesmo que às vezes exista. Tente novamente a lavagem dos braços. O cabeça dura, JL, também falou sobre alguns cristais. Esse não é o meu domínio, mas foi explicado. Você tem irmãos e irmãs nos quais a transformação é muito intensa e, nesse caso, a frequência cardíaca em repouso pode exceder 100 batimentos por minuto. Por outro lado, aqueles que aceitam cada vez mais, nessa área, também podem ver uma mudança na frequência cardíaca com um pulso de 50, 60, como um coração de esportista. Para isso, também há luz, na inteligência, em Ágape, é normal. Intérprete. A última pergunta. A última pergunta, para mim, em qualquer caso, você terá outras perguntas para outras partes interessadas. Intérprete. Para todos nós, porque é uma pergunta, sem esperar nada, que estou fazendo essa pergunta, porque normalmente estou acostumada a estar na frente dos tiros, e prometi que farei essa pergunta. Todos aqueles que, neste momento, não querem saber mais nada sobre o que está acontecendo, tendo coração em Ágape, estamos todos muito felizes por causa do encontro internacional da Ágape. Assim, é verdade que o Cabeça Dura e outros irmãos e irmãs o lançaram há pouco tempo, e você pode imaginar que nós também, qualquer que seja a data do evento, colocamos todas as facilitações sobre o que não é mais um projeto agora, e o que é real, e que permitirá reunir em carne e osso milhares de pessoas, mas também à distância, em conexão direta, dezenas de milhares de irmãos e irmãs em Ágape. Apenas a ideia e a intenção disso foram suficientes para criar a energia e a consciência conectadas a ela. Claro, o encontro sereno com Ágape, mas diria que numa escala diferente. Intérprete. E nesse sentido, agora temos a honra de tê-lo aqui neste fim de semana. Falo por mim, que também sou cabeça de mula como Jean-Luc. Temos nosso aniversário no mesmo dia.
Sinto formigamento, o que é necessário fazer daqui para frente? Queremos continuar mantendo essa onda ágape, absolutamente. Nessa onda, que é ágape, você tem que pegar surf. Intérprete. Porque não há nada no meu caso pessoal, e muitos que estão aqui, com quem nos identificamos. Como? Com quem nos identificamos? Ok. Intérprete. Minha pergunta é: o que será amanhã, no final do dia? Cada um de nós aqui, a luz ágape terá que continuar, orar, para que eles sintam que amanhã não sairão daqui, continuarão aqui, sempre. Na verdade, é verdade, mas você não tem escolha. É inevitável, goste ou não, todas as reuniões em diferentes países mostraram essa verdade e a demonstraram. Isso é normal, e todos os que participam simplesmente como espectadores ou atores já se beneficiam desse influxo de luz. E não vai parar, é claro. Vai continuar e crescer lá também. Qualquer que seja a realização deste evento, dependendo das circunstâncias da Terra, ele age no invisível e seus efeitos no visível já são extremamente importantes. O tempo não existe, mas também prometemos, do nosso lado, uma grande celebração, com muitos eventos que eu diria incomuns ou surpreendentes, relacionados à nossa manifestação e à manifestação da verdadeira luz. Você verá, se estivermos aqui. Mas está em andamento. E todos aqueles que decidiram participar, sejam eles espectadores ou atores, sentem o que eu já diria os efeitos. Garantimos que cada um de vocês que decidiu se envolver como espectador, ou ator, forneça toda a ajuda possível, em todos os níveis possíveis. Além disso, a irmã, na Espanha, que federa um pouco de tudo isso, podia ver por si mesma. Vou pedir para ele acender uma vela. Risos. Não é uma vela de oração, mas é uma vela comemorativa. Você irá de surpresa em surpresa, mais dias e semanas avançarão em comparação com este evento. É o que eu poderia dizer. Agora acredito que é realmente hora de deixar você se refrescar ou se recuperar. Eu transmito a vocês todo o meu amor, todas as minhas bênçãos, e sempre digo a vocês no coração da verdade. Eu te amo. Grande emoção na sala. Obrigado, 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 Oma. Obrigado. Risos e lágrimas. Adeus.